Meu nome é Mariana, eu sou professora ACT da Rede Municipal de Palhoça. Gostaria de agradecer ao vereador Luciano pela oportunidade de fala, em nome de todos os professores e funcionários ACTs da educação do município. Agradecer ao presidente pela oportunidade e a todos os vereadores pela escuta. Eu escrevi uma carta, junto com a colaboração de alguns professores, tá? E somente faltando 10 minutos para o início da sessão é que recebemos o pronunciamento do prefeito, né? Então, eu gostaria de ler a carta na íntegra, tá? Nós fizemos alguns adendos com relação ao pronunciamento do prefeito. Até peço desculpas, porque provavelmente eu irei passar um pouco dos 10 minutos devido a esse adendo. Então, hoje eu trago 3 assuntos relacionados à educação de Palhoça, que precisam ser do conhecimento de todos. O primeiro deles é como está se dando o trabalho em APNPs dos professores, sejam efetivos ou ACTs nesse município. Gostaríamos que fosse do conhecimento de todos que o professor não parou de trabalhar, como muitos pensam e dizem por aí nas redes sociais. Ao contrário, nosso trabalho e estudo foram mais do que dobrados. Estudo sim, porque para se ser professor não basta ter um diploma, tem que se estar em constante estudo e renovação. E é um caminho sem volta. Se formou o professor, vai estudar para o resto da vida. E esse ano, então, como estudamos? Quantos cursos online? Cursos para aprender a mexer nas novas ferramentas de trabalho, curso para ajudar em novas ideias para aulas à distância, horas e mais horas de pesquisa para conseguir levar aos nossos alunos atividades que fossem interessantes e, ao mesmo tempo, contemplassem as habilidades da nova base curricular de Palhoça. Quantas noites sem dormir, preocupados com nossos alunos e com seus familiares, porque, além de pensar em atividades que sejam compatíveis com o conhecimento e necessidade dos nossos alunos, precisamos pensar também em enunciados e processos que os familiares conseguissem compreender para auxiliá-los. E a quantidade de reunião, então? Praticamente todo dia uma reunião. Reunião com a escola, com várias áreas da Secretaria de Educação, reunião para montar planejamento da quinzena. Não, o professor não parou de trabalhar. Ele trabalhou muito mais do que se estivesse em sala de aula. E para não ajudar e muito atrapalhar, temos o sistema Educar Web. Quanta dificuldade com esse sistema? Não porque não aprendemos a mexer, mas sim porque ele não é usual e, além de tudo, trava o tempo todo. Quanto trabalho perdido! Quantas vezes realizamos algo dentro do sistema para depois descobrir que não salvou e ter que fazer tudo de novo? Nessas últimas semanas, então, foi terrível. Chegamos a ficar uma semana inteira sem ele funcionar e o trabalho só acumulando. Falando em acúmulo de serviço, gostaria de explicar um pouco como funciona a dinâmica do trabalho de professor. De forma presencial, conseguimos avaliar nossos alunos o tempo todo, acompanhamos de perto seus progressos e podemos rever nossas metodologias de acordo com a necessidade. Em APNPs, isso não é possível. Nossa única metodologia é o papel. Só para vocês terem uma ideia, um professor dos anos finais tem, em média, 400 atividades por quinzena para corrigir em 12 dias. E ainda tem que planejar, e ainda tem que atender as famílias. Aliás, a prefeitura nem sequer nos disponibilizou as ferramentas de trabalho, como computadores e internet. É tudo nosso. Tudo à nossa custa. Luz, tudo. E como vamos dar conta? Trabalhamos de noite, sábados e domingos. Além do sistema travar o tempo todo e não ser usual, ainda precisamos planejar as atividades da quinzena, enviar para os superiores aprovarem, fazer as correções solicitadas por eles, subir tudo no sistema, ir na escola buscar as atividades da última quinzena para corrigir, fazer a correção dessas atividades, fazer bilhete orientador, levar as atividades corrigidas para a escola, colocar recadinhos motivadores às famílias no grupo do WhatsApp. E esses são de extrema importância, pois mantêm um vínculo mais estreito com os alunos e a família, que tanto precisam nesse momento. E, por fim,
Ainda temos que responder às dúvidas das famílias e dos alunos nesses grupos. Ou seja, a gente fica online 24 horas. Porque a família, ela manda mensagem quando ela pode. E muitas das vezes é tarde da noite, porque as famílias continuaram trabalhando. Ufa, parece que acabou, né? Mas muitos de nós não conseguem dormir por conta de tanta pressão. Também temos família, casa e outros afazeres. Vejo muitos colegas meus trabalhando até tarde, fazendo de tudo para não deixar de realizar nenhuma das exigências da Secretaria de Educação. E ainda tem os desencontros de informação. Sim. Temos uma organização que não fala a mesma língua. Parece que cada escola recebe uma informação diferente, ou pelo menos em períodos diferentes. Querem um exemplo? Os professores ACTs não sabem até que dia vão trabalhar. Tem escola falando que até dia 14 de dezembro. E outras até dia 29 de dezembro, para compensar os 15 dias que ficamos à disposição da secretaria, e só depois eles falaram que valeria como se fossem as férias do início de recesso de dezembro. Ainda tem escola que fala que esses 15 dias serão pagos e outras dizem que não vamos receber porque é a compensação desses 15 dias de abril, que a gente ficou parado lá no início da pandemia. E ninguém oficializa nada, por mais que a gente peça. Tudo o que temos são informações desencontradas. Agora, imaginem vocês o como nos sentimos perante essa situação. E o medo e a incerteza. Esse assunto, dessa data de final de contrato, é o meu segundo assunto que trago para vocês. Porque, para mim, isso vai além da falta de respeito. É a falta de humanidade. Assim como foi falta de humanidade, lançar um edital no fim da tarde de sexta e deixar-nos sem resposta o final de semana todo. Os senhores podem imaginar como foi o nosso final de semana. Quanta dúvida e preocupação. Nós já estamos exaustos de tantos desencontros de informação e tanto descaso. E o último assunto que trago é com relação ao processo seletivo. E apesar do Camilo ter se pronunciado, eu vou ler o que havíamos escrito antes na íntegra. Hoje estou aqui não somente como professora, mas como trabalhadora ACT. Quero lembrar que a classe dos ACTs não engloba somente professores. Na educação, temos também as merendeiras e os ASOS, agentes de serviço operacionais. Todos esses profissionais são de extrema importância para a educação de Palhoça acontecer. E todos os anos, esses profissionais são submetidos a processos seletivos para ocupar seus cargos. Antes de mais nada, gostaria de explicar que não se trata de não queremos realizar uma prova, de termos medo de não passar, mas sim de exigirmos garantias de segurança para a realização da mesma. Gostaria de perguntar aos senhores, à secretária de Educação e ao prefeito, se podem nos garantir que nenhum desses profissionais irá contrair o Covid durante a realização da prova, seja ela agora, dia 10 de janeiro, ou seja ela em abril, maio, como o prefeito propôs agora. Conseguem garantir que nenhuma pessoa contaminada irá realizar a prova? Porque as pessoas pagaram, elas estão desempregadas, e elas vão mesmo doente fazer a prova, porque tem gente que pensa que é o correto. Conseguem garantir que nenhum desses profissionais vão se contaminar durante a realização dessa prova? O prefeito e a Secretaria de Educação, a secretária de Educação, darão a assistência necessária se a gente ficar doente? E as pessoas, se precisarem de UTI, vocês garantem a vaga lá na UTI para a gente? Hoje, nós estamos com 97% das vagas ocupadas. E essas vagas nem são de Palhoça, porque Palhoça não tem hospital. E essa história do hospital, hein, gente, por favor, né? Quantas campanhas a atual gestão vem prometendo esse hospital não sai? Então, se ficarmos doentes, estaremos à mercê das vagas nas cidades vizinhas. Gostaria de lembrá-los dos números preocupantes do Covid. O Boletim do Estado trouxe hoje de manhã um número de 396.188 casos confirmados e 4.011 óbitos.
E na cidade de Palhoça, temos até o dia 4, sexta-feira, 11.780 casos confirmados e 89 óbitos. Os números só aumentam e estamos novamente no vermelho. As pessoas, infelizmente, não estão preocupadas com a doença. E agora vem um período de muitas festas e a tendência é aumentar ainda mais o número de casos. Os senhores podem, então, imaginar o risco de contaminação que iremos enfrentar se fizermos a prova no dia 10 de janeiro. E gostaria de saber também se a gente ainda não vai correr esse risco em abril ou maio. Florianópolis é uma metrópole. E eu ainda não consigo entender por que medidas como essas, que afetam todas as cidades da Grande Florianópolis, são tomadas de forma individual por cada cidade. Se Palhoça será a única cidade da região que fará processo seletivo, vocês podem imaginar o número de inscritos? Não serão somente os professores que não passaram na prova do ano passado que vão realizar esse processo. Serão estes e mais todos os profissionais da educação, incluindo merendeiras e ASOS, e também os profissionais da educação de escolas particulares que foram demitidos devido ao Covid-19. Outra questão muito importante que devemos questionar à Secretaria de Educação e ao senhor prefeito é: por que o edital não traz nenhuma informação sobre as medidas de segurança? Além disso, gostaria de saber por que os cargos de professores de inglês e de história constam apenas como cadastro de reserva. Isso significa o quê? Que esses profissionais correm o risco de irem fazer uma prova em meio a uma pandemia e nem sequer o primeiro colocado ser chamado? Isso parece correto para os senhores vereadores? Porque, assim, nos demais cargos, está escrito cadastro de reserva 1 mais cadastro de reserva. Ou seja, pelo menos o primeiro colocado tem que ser chamado. E aí, para esses dois, que é inglês e história, vão lá, vão fazer a prova e correm o risco de nem o primeiro colocado ser chamado, em meio a uma pandemia. Sabemos e nos solidarizamos com a situação de todos esses profissionais da educação que ficaram desempregados esse ano. Porém, acreditamos que será muito pior ir realizar uma prova e ficar doente, ou até mesmo vir a óbito devido ao Covid. Infelizmente, não há como solucionar o problema de todos. E depois de um ano sem aulas, me parece muito incoerente colocar todos os profissionais das CTs da área da educação em risco para realizar uma prova. Peço aqui, em nome de todos os profissionais das CTs, que avaliem a situação com muito cuidado, pois é da saúde, da vida das pessoas que estamos falando. Gostaríamos, então, de solicitar urgência na votação do projeto de lei 0102/2020. Eu acredito que a gente pode avaliar... Qual é o nome do documento que o prefeito acabou de mandar? Institutivo Global, número 102/2020, ao projeto de lei número 102/2020. Obrigada, Luciano. Então, acredito que a gente possa avaliar esse documento, porque nele, tá, o que o prefeito colocou, né? Que, então, os contratos ficariam prorrogados até o dia 31 de julho, que se faria uma nova prova para começar um novo trabalho dia 1º de agosto, no retorno das férias. Ok. Então, senhor prefeito e seu sucessor, né, acabaram de fazer esse pronunciamento. Claro, eles poderiam ter feito isso antes, no sábado mesmo, para não deixar a gente na situação que a gente ficou o final de semana inteiro. Mas não, parece que a especialidade dessa gestão é fazer pronunciamentos e lançar informações aos 45 do segundo tempo. Saiu na sexta tarde, sai na segunda-feira faltando 10 minutos para o início da sessão da Câmara. Pois bem, já solicitamos à Câmara que aprove a lei, mas nela não há essas datas. Agora, com esse documento, o prefeito acabou de colocar a data. Beleza. Eu gostaria só de que fosse pensado em uma única situação, tá? Que são das crianças da educação infantil. Essas passam por um período de adaptação. Se forem realizadas trocas de professores, será um novo período de adaptação. Já vai ser um período muito turbulento o ano que vem, pois a gente não sabe efetivamente quando as aulas presenciais irão retornar. Vocês imaginam comigo, digamos que volte lá em maio. As crianças se adaptam ao novo professor. Chega em agosto, tem que trocar de professor.
Só peço que avaliem essa informação, tá? Eu sei que estamos vivendo uma situação de crise e que não é possível agradar todo mundo. Estou levantando uma questão muito importante, porque eu acredito que, primeiro, a saúde de todos, depois o bem-estar das crianças, logicamente. Não podemos esquecer deles. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, para finalizar, que o senhor prefeito respondesse a todos nós. Quanto vale a vida de um ACT? Elas valem o que a prefeitura irá ganhar com esse processo seletivo? Você consegue dormir sabendo que sua decisão poderá colocar a vida de muitos em risco? E não me venha com essa de eu não sabia, como ele falou por aí, esse final de semana, que fizeram sem a minha autorização. Porque a partir do momento que o senhor nomeia alguém para um cargo, o senhor é responsável pelas decisões dessa pessoa. E se alguém realmente decidiu algo por você, é porque você assim o permite. Acredito que se os senhores vereadores garantirem que essa prova que ele pretende colocar lá para abril e maio do ano que vem, só irá ocorrer se a doença estiver controlada e com os leitos de UTI disponíveis, que não se caracterize num risco grande à saúde das pessoas que vão realizar a prova, pode-se prorrogar esse edital de processo seletivo até 31/7/2021. Porém, devemos garantir, em primeiro lugar, a saúde de todos. Era isso, então, que eu tinha para falar. Mais uma vez, muito obrigada a todos que me ajudaram, que me auxiliaram, os meus colegas de profissão, e a todos vocês que me escutaram até o momento.